Olá pessoal, boa tarde e a paz do Senhor Jesus, amém? Espero que todos tenham passado um excelente dia. Vou ler aqui um versículo aqui na palavra do Senhor, no livro de Salmo 125. Mas antes gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhe o máximo possível de pessoas para que esse vídeo venha alcançar o máximo de pessoas, tá bom? E não se esqueça do seu comentário, ele é muito importante, tá bom? Eu vou ler aqui no livro de Salmo 125, que diz assim: Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como estão os montes em redor de Jerusalém, assim está o seu povo. Assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Amém? Palavra essa maravilhosa, que é a qual o salmista, quando ele escreve, compartilha as suas experiências com Deus, ele deixa escrito para que nós venhamos tomar essas nossas decisões, a nossa confiança em Deus, ela venha o mais longe possível, para que nós possamos estar diante desse Deus maravilhoso, com confiança nele, com fé, que a fé e a confiança ela anda sempre lado a lado. E eu digo para cada um de vocês que aqui se encontra, que está ouvindo esse vídeo, que entrega sempre a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, Ele sempre há de te guardar, sempre há de te proteger. Como Ele fala aqui no livro de Salmo 125, como estão os montes em redor de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de todo o seu povo. Não é diferente, não é só o povo de lá de Israel, o povo da promessa, não. É todos aqueles que buscam. Fala bem claro, todos que buscam o Senhor. Eu, você, até mesmo aquelas pessoas que ainda não fizeram aliança com Cristo Jesus, mas eles têm a fé, busca esse Deus e Ele vai ter sempre a sua resposta. Deus sempre vai estar do teu lado, embora com todas as suas desobediências, porque Jesus, Ele ama o pecador, mas o pecado Ele aborrece. Eu digo para cada um de vocês que está do outro lado dessa tela, que observe bastante esses dois versículos que nós acabamos de ler, que são versículos muito interessantes, que às vezes nós passamos até mesmo batido, que nós não lemos e não entendemos o que a palavra do Senhor quer dizer sobre tudo isso. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O que quer dizer tudo isso? Quer dizer que a gente confia, nada vai nos atingir. Nada vai abalar a nossa fé, nada vai destruir a nossa comunhão que nós temos com Cristo Jesus. E eu digo para vocês que aqui se encontra ouvindo esse áudio, que vocês procurem cada vez mais a confiar nesse Deus maravilhoso, que deu a sua vida por mim e por vocês, que vocês continuem cada vez mais buscando a Ele, de todo o teu coração, e que entregue a sua vida para Ele, fazendo uma nova aliança com Ele, vocês que ainda não fizeram. E vocês que já fizeram essa aliança com Cristo Jesus, que hoje se encontra fraco na fé ou até mesmo afastado do Evangelho, retorne o mais rápido possível. Volte a ter aquela mesma comunhão que vocês tinham como era antigamente, a confiar em Deus, a buscar a Ele de todo o teu coração e acreditando que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Eu digo para cada um de vocês que está aí do outro lado dessa tela ouvindo esse vídeo, confie mais em Deus, confie mais em Jesus, porque Ele está sempre em redor do teu povo. Ele diz bem claro, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. E Ele está presente no meio do teu povo. Sempre esteve e sempre estará. Eu digo para cada um de vocês, não se desespere nem se desanime com as lutas e provações que vêm sobre vocês. Isso é lícito acontecer. Nós que servimos esse Deus maravilhoso, nós sabemos que a vida não é somente felicidade, não é tranquilidade, não é somente tranquilidade. Nós teremos uns momentos de paz, de felicidade, de abundância, mas de tribulação. O próprio Jesus, ele passou por tudo isso. Lembra quando ele foi batizado por João Batista? Imediatamente quando ele saiu do batismo, foi transportado o seu espírito até um pináculo, um monte mais alto, e ali foi tentado por quem? Pelo diabo, por Satanás. Ele passou por momentos difíceis na sua vida, mas ele conseguiu, ele venceu. Ele deixou para a gente experiência de vida para que nós possamos tomar como exemplo para nós. E quando ele desceu, ele foi servido
pelos seus anjos. Assim diz a Escritura Sagrada. E ele ali foi feliz, mas ele antes passou por momentos altos e baixos. Ele foi tentado a todas as maneiras, passou por dificuldades, ele sofreu bastante, mas depois após a vitória, vem a abundância. Ele foi servido. Ele viveu uma vida feliz. Mas ali ele começou o ministério dele, a pregar o Evangelho. E o povo começou a seguir a Jesus, porque eles viram nele confiança. E Jesus tinha palavras de vida eterna, de sabedoria, e aquele povo cada vez mais tinha curiosidade de saber as maravilhas que Jesus estava oferecendo para aquele povo. A vida eterna, palavras de salvação, palavras que às vezes a gente não encontra em qualquer lugar, só havia em Cristo Jesus. E era um povo que estava faminto, sede de salvação, estava em busca de um profeta, de um milagre muito grande. E Jesus, ele veio e foi a resposta daquele povo. Mas quando aquele povo que estava lá no Sinédrio, todo começaram a perseguir, começaram a descobrir quem era Jesus, queriam saber quem era ele. Quando souberam, viram as maravilhas, ao qual Jesus estava operando ali naquele lugar, eles começaram a querer perseguir a Jesus. Começaram a querer perseguir a Jesus, começar a armar calúnias para querer destruir o ministério de Jesus. Mas, infelizmente, Jesus, ele sempre sabia como se sair no meio de tudo isso, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deus, ele sabe de tudo, ele tudo vê, ninguém engana ele. Você e eu que estamos na presença do Senhor, que achamos que nós estamos fazendo algo escondido, que ninguém vai saber, eu digo para você, não faça isso. Deus sempre vai estar do teu lado, sempre te olhando e te observando. Nós somos observados aqui embaixo na terra, tanto por Deus, quanto pela população, as pessoas que estão ao redor da gente. Era assim com Jesus. E não é diferente com a gente que servimos esse Deus maravilhoso. Eu, que sirvo esse Deus maravilhoso, você que está do outro lado, que serve esse Deus maravilhoso, você está sendo observado, meu servo. Assim diz o Senhor. Você está sendo observado, serva do Senhor, servo de Deus. Eu digo para vocês, tome cuidado com a sua vida, para que a sua vida ela venha a ser como um cristal transparente, e que ela não venha mostrar o outro lado, que é o qual muitas pessoas não conhecem. Só você e Deus é quem conhece. Mas seja aquela pessoa pura, simples, cristalina, aquela pessoa santificada, seja aquela pessoa que quando as pessoas olharem para você e dizer assim, verdadeiramente, vai um servo do Senhor, uma serva de Deus. Não vejo nenhuma maldade naquelas pessoas, só vejo bondade, carinho, amor, sinceridade. É assim que nós temos que apresentarmos diante da sociedade, diante da população, diante de toda a congregação, a transmitir confiança para esse povo, para as pessoas que vêm até a nós, que vêm até a mim e a você, que somos servos e servas do Senhor. Nós temos que transmitir confiança, palavras firmes de Cristo Jesus na vida das pessoas, porque através das nossas palavras, dos nossos bons testemunhos, nós vamos ganhar muitas almas. Às vezes até mesmo sem nós abrirmos a nossa boca para falar algo, aquelas pessoas já estão se convertendo por causa do seu testemunho, por causa do seu jeito de andar, de vestir, de falar, do modo de você se comportar. Por isso eu digo para vocês que serve esse Deus maravilhoso. Toma cuidado com a sua vida, ela é muito importante. Jesus, ele fala bem claro, olhai para mim, sereis salvo. Não olhe para erro nem defeito de ninguém, porque Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Toma cuidado, vocês são muito importantes para Cristo Jesus. Ele pagou um preço muito alto para você deixar a sua cruz, deixar a tua caminhada que Cristo traçou para você aqui embaixo na terra, de servir a Ele, de ser uma serva do Senhor, de ser uma testemunha viva para Cristo Jesus. E eu digo para vocês, não se desanime, nem deixe que nada venha tirar a sua fé. Lute, ainda que você esteja fraco. Lute por a sua salvação, que ela é muito importante. Lembre-se que no final dela vamos encontrar Jesus de braços abertos.
da mesma maneira que ele morreu na cruz do Calvário. Foi um símbolo muito grande, que ele morreu de braços abertos esperando todo o povo, ao qual, quando no final delas, ele vai dizer para nós: vinde bendito do meu Pai, possui por herança aquele que vos está preparado desde a fundação do mundo. Entra no gozo do teu Senhor, hein? Dia glorioso para aqueles que estão firmes com Cristo Jesus. Mas para aqueles que ainda não estão firmes com Jesus, haverá uma palavra muito pesada, muito ruim, muito negativa: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Essas serão as palavras de Cristo Jesus para os que estão salvos em Cristo Jesus e para aqueles que ainda não lhe obedecem, ainda não fez uma aliança ou fez a aliança e deu as costas para Jesus um dia e nunca mais se arrependeu e nem retornou aos pés de Cristo. Por isso que eu digo para vocês, que serve e que não serve esse Deus maravilhoso, busca Ele. Ele é o único que pode resolver o meu e seus problemas. Ele é a solução do mundo. Ele é a solução dos meus e dos seus problemas. Como ele fala aqui no livro de Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como estão os montes em redor de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Está vendo essas palavras maravilhosas? Por isso que eu digo para vocês, continue firme, não desista da sua caminhada, ainda que esteja fraco, mas continue trilhando essa jornada maravilhosa. Amém? Vamos fazer um instante de oração, agradecendo a Deus por esse momento maravilhoso que nós passamos aqui, juntos na presença desse Deus maravilhoso. Glorioso Deus e Pai que estás nos céus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Senhor da glória, muito obrigado por esse momento maravilhoso que é o qual nós passamos aqui na Tua presença. Toma toda a minha família nas Tuas mãos, os meus filhos, meus netos, a minha esposa, o meu lar, Senhor, e todos os meus irmãos, irmãs e familiares, e dai a grande bênção e a grande vitória, e opera milagres e maravilhas na vida de todos, e abençoe também todos os irmãos e irmãs que se encontram do outro lado dessa tela, ouvindo junto comigo esse vídeo, Senhor, essa mensagem maravilhosa. Toma eles nas Tuas mãos, dai a grande bênção e a grande vitória. É o que nós te pedimos e também te agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe.